Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu quero lhes trazer uma reflexão sobre 5 segredos da morte de Cristo. Todos nós sabemos que o centro da redenção está no sacrifício, na morte do Mestre. Seguida essa morte de sua ressurreição e posteriormente a ascensão, permitindo que o Senhor voltasse à sua eterna habitação, as mansões celestiais. Os efeitos da morte de Cristo são transcendentais e eles significam a perfeita salvação de todo aquele que nele crê. Sem a morte de Cristo, não haveria qualquer perspectiva de salvação e de verdadeira felicidade para a natureza humana, consequentemente, de acesso ao céu. Primeiro, a morte de Cristo foi uma morte sacrificial. O sangue que Jesus derramou por ocasião de sua morte é muito mais do que um sangue comum. É muitíssimo além do sangue dos animais, tal como oferecido pelas leis estabelecidas no Decálogo, no Antigo Testamento. Porque Jesus Cristo provê para o pecador um sangue puro, um sangue perfeito, um sangue imaculado, um sangue inocente. E esse sangue provê eterna redenção. Hebreus 9:12. Enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento tinham que ser oferecidos repetidamente, a morte de Cristo expia de uma vez por todas os pecados de todo aquele que crê. Em segundo lugar, a morte de Cristo foi uma morte reconciliadora. Nós sabemos que até o dia em que Adão pecou, ele vivia como um amigo de Deus, em perfeita comunhão com o Criador, que o visitava diariamente. A partir do momento do seu pecado, que foi naturalmente algo crucial para toda a raça humana, Adão veio a tornar-se inimigo de Deus, visto que toda sorte de pecado constitui inimizade contra Deus. Está escrito em Tiago 4:4. Amados, a morte de Jesus é uma morte reconciliadora, porque restaurou a comunhão entre o Criador e a criatura. E assim temos de novo acesso a Deus por Jesus Cristo. Número 3, a morte de Cristo foi uma morte substitutiva. Quem deveria morrer pelos nossos pecados seremos nós, claro, nós que pecamos. Mas Cristo tomou nosso lugar. Ele se fez nosso substituto sem que nós o merecêssemos. Na condição de nosso substituto, Cristo assumiu o lugar de um cordeiro que tira com seu sangue os nossos pecados. Por haver se tornado nosso substituto, Jesus assumiu a nossa culpa e levou nossas transgressões, as quais foram transferidas de nossos ombros para o dele. Quarto, a morte de Cristo foi uma morte expiatória. Expiar é anular a culpa por meio de uma interposição meritória, e é o que está escrito em Hebreus 9:22. Ele assumiu a nossa culpa. Ele se fez responsável pelas nossas transgressões. Paulo disse aos Gálatas, escreveu uma epístola dizendo o seguinte: ele se fez maldição por nós, permitindo-se ir até o Calvário, até o madeiro. Finalmente, 5, segredo da morte de Jesus. Quinto, a morte de Cristo foi uma morte propiciatória. Sabem, a Bíblia menciona que Deus se ira com os nossos pecados. Por quê? Porque Deus é extremamente santo, profundamente justo, eternamente puro, e ele não pode suportar, nem ao menos contemplar nossas ofensas. Quem aplacou a ira de Deus com os nossos pecados e de que maneira o fez? A morte de Cristo não apenas cobriu os nossos pecados, como também aplacou a ira de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, o seu sacrifício foi satisfatório para apaziguar a ira de Deus em caráter definitivo. A morte de Cristo nos fez propícios a Deus, que aceitou o sacrifício do seu Filho e ficou satisfeito de uma vez por todas. Glória a Deus nas alturas. Elevemos a Deus na nossa palavra de gratidão, com fé.
de gratidão com humildade, de gratidão com uma sensação de convicção plena e pura de que a morte de Cristo realmente trouxe vida para todos nós. Por isso, nós nunca cessamos de cantar. Foi na cruz onde eu vi meus pecados castigados em Jesus. Amados, Deus nos ajude a preservarmos a memória da morte de Cristo e a mantermos intacta dentro de nós a convicção de que essa morte trouxe vida, vida com abundância, vida eterna. Deus seja louvado para sempre e eternamente. O que eu lhe trouxe aqui foi o resumo de um estudo. Você gostaria de ter o estudo completo? O estudo completo é exatamente tratando dos 5 segredos da morte de Jesus. Isto está em forma de apostila. Como adquirir? É muito fácil. Ele está já no meu acervo, dentro da Biblioteca Digital Pastor Gessel Gomes. É só assinar. E você vai ter direito a essa apostila, a muitas outras apostilas, a muitos estudos, a muitos esboços, a muitas curiosidades, a muitas sementes, a muitas reflexões, a vários livros, etc, etc. www.pbsgesselgomes.com. Deus a todos abençoe, no nome de Jesus. Se esta palavra lhe fez bem, certamente fará bem a outras pessoas. Então compartilhe e, naturalmente, faça o possível para divulgar as mensagens que estamos diariamente publicando para a edificação do povo de Deus. Deus a todos abençoe, guarde e sustente, agora e para sempre. Amém.